Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou Gabriela Bortotto, enfermeira da Prefeitura de Jundiaí, e esse é o nosso podcast Saúde da Gente. No nosso segundo episódio, nós vamos falar sobre uma das formas mais eficazes de prevenção de doenças, a vacinação. Em qualquer fase da vida, seja na infância, na idade adulta ou na gestação, estar imunizado faz toda a diferença. Mas, apesar de já terem salvado milhões de vidas ao redor do mundo, ainda existem muitos mitos e até receios em relação às vacinas. Você sabe me dizer se a sua caderneta de vacinação está em dia? Tem alguma dúvida em relação a esse tema? Se tiver, fique comigo, que hoje nós estamos com duas convidadas muito especiais para falar sobre esse assunto. Quero apresentar para vocês Carolina de Azevedo Neves Severiano, enfermeira, tem 20 anos de formação, com 18 anos de atuação no SUS de Jundiaí. Ela tem pós em saúde mental e psiquiatria, tem pós em gestão da clínica, em urgência e emergência. E atualmente é coordenadora da vigilância epidemiológica aqui do nosso município. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Gabi. Obrigada a todos. E nossa outra convidada, Josiane Cristina Ferrari, enfermeira, com 30 anos de formação, também tem 18 anos de atuação no SUS de Jundiaí. Ela possui MBA em Gestão Hospitalar e de Serviço de Saúde, pós em Saúde Coletiva e é especializada em UTI neonatal. Também atuou no Conselho Regional de Enfermagem por 9 anos. E atualmente, Josi é gerente da Unidade de Saúde Sarapiranga. Bem-vinda, Josi. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, vamos começar a nossa conversa. Bom, no Brasil, a gente tem um dos principais programas públicos de imunização do mundo, né? O Programa Nacional de Imunizações. Eu queria que você, Carol, falasse para a gente de uma forma, né, bem simples para quem está nos assistindo, o que é o Programa Nacional de Imunizações e qual que é a importância dele para o nosso país. O Programa Nacional de Imunizações, é conhecido como PNI, ele é o coração da vacinação do país. Ele que coordena todas as ações de vacinação. Então, ele que define qual vacina vai ser incorporada no calendário, qual é a idade que a pessoa deve tomar essa vacina, quantas doses devem ser. Então, ele que é todo o coração da vacinação vem do Programa Nacional de Imunização. Ele foi criado em 1973. Ele é anterior à criação do SUS. Ele já tem mais de 50 anos de criação. Então, ele é importante, ele é o coração também, a gente pode dizer que é um coração do SUS. Então, através desse programa que é feita a organização dessas vacinas, da distribuição, né? Não é o município que tem autonomia para incorporar nenhuma nova vacina, é isso? Não, toda a responsabilidade é do Programa Nacional de Imunização, que está ligado ao Ministério da Saúde. Atualmente, no programa, constam 50 imunobiológicos, né? Os imunobiológicos são as vacinas, as imunoglobulinas e soro. O soro contra escorpião, com a picada de cobra. Então, tudo incorporado nesse programa. Tá certo. E tudo isso gratuito, né, Carol? Isso tudo disponibilizado gratuitamente pelo SUS. E uma ação muito importante, né, que a gente vê é o impacto na redução das doenças, né? Muitas doenças que eram comuns no passado, hoje são mais raras devido à vacinação. Sim, o programa, né, o Programa Nacional, né, de Imunização, ele foi responsável pela erradicação da varíola e da poliomielite. Então, ele faz parte, né, da eliminação das doenças. Que ótimo, tá joia. Para a gente entender um pouquinho como que funciona esse programa no dia a dia, né? Então, Josi, você que atua já há bastante tempo, né, à frente de unidades básicas de saúde, você pode falar um pouquinho como que funciona essa rotina da vacinação no dia a dia da unidade? Bom, falar de vacina em unidade básica é uma delícia, porque é a nossa realidade. A sala de vacina é o coração da unidade. A gente recebe os usuários, né, tem um acolhimento inicial e ele é direcionado para a sala de vacina. Chegando na sala de vacina, hoje a gente trabalha com sistemas informatizados. Então, de posse do documento do munícipe, a gente vai fazer uma pesquisa nos sistemas para ver qual vacina esse munícipe teria que tomar. Por que essa pesquisa? Porque às vezes ele está sem a carteirinha, né? A ideia é que todos tenham sua carteirinha de vacina, porém a gente recebe algumas pessoas sem a carteirinha. Se hoje você for perguntar aí, vários de vocês que estão escutando o podcast, será que você tem tua carteirinha de vacina ou ficou lá com a mãe, né, em casa? Então, quando criança é muito mais fácil que as mães sempre tenham essa carteirinha, porém o adulto não.
Chegou na unidade básica, a gente direciona para a sala de vacina. É importante ressaltar que a equipe da sala de vacina são todos muito bem treinados. Tá? A gente não coloca funcionário recém-admitido numa sala de vacina, todos têm uma capacitação para estar lá, porque a vacina ela tem uma via de administração, cada vacina tem sua via de administração. A vacina a gente tem que controlar o lote dela, a validade, ela tem uma rede de frios que tem que ser cuidada, né? Então recebo esse usuário, eu vou pegar a carteirinha dele e vou ver qual vacina ele vai tomar. Faço uma pesquisa nos sites oficiais, a gente tem tanto o SPNI como o ESUS, procuro ver qual vacina tem que tomar e falo com o usuário, né, ou com a mãe, as vacinas que teriam que ser administradas naquele momento. Enquanto é pequena, a criança, nos primeiros anos, a criança procura muito a unidade, são muitas vacinas por vez. Né? Na primeira visita, normalmente a primeira vacina é feita hoje em hospital, que é a BCG e a hepatite B. Ele já chega para a gente com essa vacina feita. E elas começam a procurar as unidades a partir do segundo mês. E aí aquele boom de vacinas, né? No segundo mês, que vai repetir no quarto mês. Aí a vacina volta com 3 meses, uma vacina única, com 5 meses também uma única. Então, a gente vai acompanhando isso pela carteirinha de vacina das crianças. Todo o material que a gente usa, é importante deixar claro que é esterilizado e descartável, porque isso gera, às vezes, alguma dúvida. Não, é tudo esterilizado e descartável. Nós temos um controle rigorosíssimo da nossa câmara fria. A gente afere a temperatura no mínimo 3 vezes durante o dia, para garantir que a vacina esteja conservada entre 2 e 8 graus. As câmaras têm alarme. Se passa a temperatura de 5 graus, ela já começa a alarmar. Então, a gente controla tudo isso, né? E a vacina na unidade chega para a gente uma quantidade para a gente trabalhar mensalmente, para evitar um estoque, porque pode acontecer uma perda por falta de energia. Então, a gente recebe um estoque mensal suficiente para a unidade não ter falta de vacina naquele mês, para poder trabalhar tranquilo, mas para que se aconteça qualquer imprevisto, eu não tenha uma perda grande de vacina para o município. A criança sai de lá, é feita a vacinação, a gente anota essa vacina na carteirinha de vacina da criança, lança isso nos sites oficiais, né, e orienta a mãe sobre o retorno. Então, seu retorno vai ser daqui 1 mês, daqui 2 meses, sai orientado. E o adulto também, né? O adulto também vai sair orientado quando vai ser esse retorno. O nosso calendário de vacinação, Gabi, tem vacinas para as crianças, a gente tem as vacinas dos adolescentes, do adulto e do idoso. Então, o profissional de sala de vacina está totalmente capacitado para saber qual vacina você vai tomar em qual época da sua vida. Uma coisa que também é importante falar, é seguro fazer várias vacinas ao mesmo tempo, não tem o porquê. Porque às vezes a mãe fica receosa, mas meu filho hoje vai tomar 3 injeções. Totalmente seguro. Não tem nenhum risco para a criança. Pode fazer a vacina, pode confiar na nossa vacina. Perfeito, Josi. Então é importante isso que você está falando, porque a vacina ela ocorre o ano inteiro, né? Não é só nos momentos de campanhas. Mas já que a gente chegou nesse assunto, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês duas sobre as estratégias de campanhas de vacinação. Por que em alguns momentos elas ocorrem? Qual é a importância dessas estratégias de vacinação em massa para a saúde pública? A estratégia de vacinação, uma das campanhas, que antigamente chamava de campanhas, é para atingir o maior número de pessoas num curto período. Nós temos como exemplo, um grande exemplo, que foi uma das maiores campanhas, que foi a campanha do Covid. Então, necessitava-se vacinar um grande número de pessoas no menor tempo possível, porque estavam ocorrendo os casos de Covid. Então, as campanhas vêm para isso, para garantir a imunização em massa, garantir o maior número de pessoas vacinadas naquele momento. Principalmente, ocorre a campanha da gripe, da influenza. Por que ela ocorre final de março, começo de abril? Porque a gripe ocorre quando? Na sazonalidade do outono e do inverno. Então, nós temos que garantir que as pessoas estejam imunizadas antes de iniciar o inverno, o outono e o inverno. Então, é importante, por isso que existe a campanha, começa a campanha, é importante que as pessoas já procurem. Antigamente era mais comum ter um dia e uma grande procura. Então, hoje a gente vê isso diminuindo, mas que a gente tem tentado melhorar esse cenário.
Então, esse é o foco das estratégias. E aí nós temos vários tipos de estratégias, né, Josi? Então, temos, além dessas, estratégias de vacinação na escola, a unidade de saúde faz estratégia extramuro, que a gente chama de extramuro, levando a vacinação aonde as pessoas estão, garantindo a imunização, porque a gente entende também que as pessoas têm uma dificuldade relacionada ao trabalho, de acesso, então a gente garante que levar a vacina onde as pessoas estão. E é muito comum aqui no município, né, Carol, essas estratégias de levar a vacina para outros espaços que não somente as unidades básicas de saúde. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que envolve essa organização, essa logística. Temos alguns exemplos, né, de pontos de vacinação eventualmente ocorrendo no Maxi Shopping, ou em alguns parques, né, da cidade, em alguns eventos importantes, Festa da Uva. Enfim, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, pode ser a Josi, sobre essa logística de organização. O que está envolvido nisso? Certo. Bom, para a vacina chegar até o munícipe fora da sala de vacina, é uma logística bem intensa, né? Se a vacina vai começar às 10 da manhã, a gente tem que estar a postos antes das 8, né? Para deixar isso tudo pronto para levar até o local. Começa-se antes, eu vou ter que separar tudo que vai para aquele local, porque lembrando que eu não vou estar numa unidade básica, né? Então, tudo que eu precisar tem que estar à mão. E esse tudo é tudo assim, desde o saco branco para eu transportar o lixo contaminado, a caixa de pérfuro cortante, o extrator de grampo para eu abrir a vacina, as declarações de comparecimento, porque às vezes algumas pessoas estão em horário de trabalho e precisa de uma declaração que foi até lá, a declaração de ok com vacina, que às vezes a mãe vai lá e precisa de uma declaração para levar para a escola. Então, a gente tem toda uma relação de materiais que não podem faltar para levar para essa ação de vacina. A vacina também, né? A gente começa antes, ver o que vai vacinar, qual vai ser meu público específico dessa ação. Bom, eu vou vacinar adolescentes, eu vou vacinar público em geral, eu vou fazer específica alguma única vacina. Se vou fazer todas as vacinas, a gente tem que preparar uma quantidade de caixas térmicas suficientes para todas essas vacinas. E a gente prepara a caixa, eu pego a bobina de gelo, né? Normalmente popularmente conhecida como gelox. A gente coloca esses gelox para atingir a temperatura, a caixa. Todas as caixas têm que ter termômetro para garantir que a temperatura da caixa esteja correta para eu colocar a vacina quando ela sair da câmara de vacina. Aí eu vou preparar toda essa caixa, montar, colocar tudo isso dentro de um transporte e levar até o local. No local, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter mesa. Tem que ser um local limpo, organizado, com mesa, cadeira, né? Chegando lá, a gente vai definir esse fluxo. Como que vai ser? Onde que vai ser a entrada? Onde que vai ser a espera? Onde que vai ser a digitação? Se tem internet, a gente vai poder lançar tudo no sistema ou eu vou ter que fazer manual, né? Porque às vezes, quando não tem a internet, a gente tem que levar para digitar isso depois na unidade. Então, isso tudo a gente traça a estratégia no local, né? E começamos aí a vacinar. A equipe que está lá tem que ser planejada antes. Então, a gente vai levar para esse local técnico de enfermagem, enfermeiro, o agente de saúde, que é primordial também. Ele vai estar organizando a fila, vai estar chamando as pessoas, vai estar circulando, né, durante essa ação nos locais. Então, pegar um exemplo da Praça da Matriz. A gente chega lá, monta uma tenda, né? Prepara onde que vai a mesa que vai estar sendo lançada, o ponto de internet já está garantido antes, a gente monta as mesas para vacina, um local para sentar. Então, a gente vai fazendo toda aí uma estrutura que começa bem antes. Terminou, Gabi? Terminou, e aí? O lixo branco tem que voltar para ser descartado corretamente. Eu não posso deixar o lixo branco lá. Lixo preto a gente até deixa. O que é lixo preto? O invólucro da seringa, que não tem contaminação nenhuma. Mas o algodãozinho que sujou de sangue tem que voltar para a unidade. O pérfuro cortante tem que voltar. Então, tudo aquilo que eu levei, eu coloco de novo no carro e levo para fazer o descarte correto. E a vacina também tem que voltar para uma câmara fria. E é importante que, enquanto a gente está lá, a temperatura das caixas são controladas de hora em hora. A gente controla e vai anotando, e esse controle fica arquivado para garantir que esse controle foi correto durante esse período da ação extramuro.
Perfeito. Então, a mesma segurança que a pessoa tem ao se vacinar dentro de uma unidade de saúde, ela tem nessas ações fora da unidade. Total. A gente está totalmente preparada para atender até a intercorrência, né? Porque pode ser que aconteça. Quando a gente vai vacinar em escola, adolescentes, pode ser que desmaie, né? Quando junta uma turminha de adolescentes, a gente sabe. Então, a gente tem até essa estrutura para atender uma intercorrência. Lembrando que a vacina é segura, né? Mas, às vezes, se acontecer qualquer intercorrência, a UBS está totalmente capacitada para atender as intercorrências, que são eventos adversos esperados. Uma febre, uma dor local, né? Então, isso tudo a gente está totalmente preparado para atender também. Tá joia. E, Carol, eu queria saber de você como que você vê a adesão das pessoas a essas estratégias de vacinação e que você entre um pouquinho no assunto a respeito, né, de algumas questões de dúvidas, às vezes até desinformação, algumas informações equivocadas que acabam circulando, né, e como que isso impacta nos resultados, nas coberturas vacinais do município. Em relação às estratégias, nós temos também, né, só para trazer um pouco em relação às extramuros, ainda mais quando são grandes, como a Josi citou, em relação à Praça da Matriz, nós também temos apoio logístico de outras secretarias, porque não depende só de nós da saúde também fazer essa ação, né? Então, é trânsito, exército, informática, só para deixar também registrado. E assim, a gente sabe que tem, né, isso é uma vertente desde o Covid, a questão da fake news, né, da desinformação, que isso não é só uma realidade de Jundiaí, é uma realidade de todo o país, né? Então, que as pessoas foram desacreditando da vacina. Então, só que aqui nós em Jundiaí estamos nessa vertente de apoiar, né, de incentivar o movimento nacional pela imunização. Então, eu vejo que a gente tem trabalhado de uma maneira que a gente tem conseguido trazer as pessoas, né? No último sábado fizemos uma ação que foi além do esperado, né? A gente projetou um número, foi 3 vezes mais, então a gente acredita ver o quanto isso realmente é importante, né? Que a desinformação está aí, mas assim, os profissionais são os responsáveis para derrubar, vamos dizer assim, esses mitos, porque eles são técnicos, a gente trabalha com evidência científica, a gente não trabalha com achismo. Então, toda a desinformação, nós temos uma evidência científica, como dizer, porque a vacina causa autismo. Né? Isso já foi desmentido, mas é muito mais fácil você reproduzir uma mentira do que trazer uma verdade. Então, assim, a gente está instruído para isso, trabalhar com as evidências científicas e acreditar sempre e levar para as pessoas que a vacina, como a Josi disse, é segura, né? Elas são seguras e salvam vidas. Certo. E aí as estratégias são importantes no sentido da proteção coletiva, né? Isso ficou muito evidenciado nas ações de vacinação contra a Covid mesmo, que você falou, né, Carol? À medida que a gente via as coberturas vacinais subindo, o número de óbitos ia caindo. E foi muito importante esse trabalho, né, como você falou, intersetorial, né, envolvendo outras secretarias, além dos profissionais de saúde, que foram, né, a principal mão de obra. E foi uma situação histórica, né, que foi vivenciada ali, de combate mesmo a uma pandemia, né, de enorme proporção. Lembrando que hoje o Covid, né, que é o que mais emblemática para nós, né, é a vacinação do Covid em massa, que o Covid, o ano passado, é bem menor o número de Covids, que a gente tem que lembrar que o Covid tem, mas assim, diminuiu as causas, as internações e óbitos. Não é que não vai existir mais Covid por causa da vacinação, não. O que serve a vacina? Para reduzir casos graves e óbito. Certo. E já que você citou, né, a questão da vacina da influenza, né? A gente está em abril e estamos em plena estratégia, né, campanha de vacinação contra a influenza. Qual que é a importância dessa vacinação, Carol, para os grupos prioritários, né? Então, para os idosos, as crianças, as gestantes. Qual que é a importância dessa vacina? Os grupos prioritários foram definidos pela questão do sistema imunológico. Então, eles são mais suscetíveis a pegar o vírus e apresentar complicações. Então, as pessoas têm que entender que a vacina da influenza é uma vacina que ela é feita anualmente. Por que ela é feita anualmente? Porque o vírus ele tem mutações, então ele muda todo ano. Então, como o vírus muda, é importante, a vacina também muda todo ano. Então, é importante que as pessoas entendam, as pessoas, principalmente os idosos, as crianças menores de 6 anos e as gestantes, que anualmente elas necessitam tomar a vacina da gripe. Que gripe é diferente de resfriado. O resfriado comum passa, a gripe não, ela causa complicações importantes,
internações e óbitos, leva à morte. Gabi, pegando aí um gancho, falando aí da campanha da gripe, quando a gente faz qualquer campanha, todos os dados a gente repassa para a vigilância, né? E isso é reportado para o Ministério da Saúde. Então, isso vai fazer uma base para a cobertura da gente. Então, isso é cobrado da gente porque isso vai repercutir para o município. Né? Como que está a cobertura do município nessa devida doença. Então, nós das unidades ficamos muito atentos a isso daí, para ver a cobertura. No caso de estar baixando, fazemos busca ativa, né? A CS vão nas áreas buscar essas pessoas que estão atrasadas com a vacina. Então, é uma situação assim, que eu preciso garantir uma cobertura mínima para certas doenças, né? E Jundiaí trabalha com uma cobertura muito boa. A vigilância aqui epidemiológica tem assim, nos dado um respaldo para isso daí. Possibilidade de pedidos extras, quando acontece de ter qualquer coisa a mais, a gente trabalhou, fez mais vacina do que estava esperando, a gente consegue garantir isso. Então, é bem tranquilo você falar de vacina aqui em Jundiaí, porque a gente tem uma estrutura muito boa. Então, é toda uma rede trabalhando, né, a favor da vacinação. Você citou, Josi, sobre os agentes comunitários de saúde, né, são pessoas de extrema importância também em levar as informações e também levar esse aumento da cobertura vacinal, né? Eu queria também que vocês falassem um pouquinho sobre o papel desses atores. Nossa, agente de saúde, as unidades que tem é muito importante, porque eles estão lá todos os dias na área, né? Então, eles dão conta de saber a população vulnerável. Quando chega alguma população, alguma pessoa nova na área, então eles trazem isso para a gente. A gente teve a situação dos afegões que chegaram, né, também. Então, a gente consegue identificar isso. Então, eles vão para a área, avaliam carteirinha, a gente traz para a gente os nomes dos faltosos, a gente acompanha, não apareceu, eles vão. E é importante que isso seja feito não como cobrança, mas como carinho, né? Justificar para aquela pessoa a importância da vacina. E é isso que os agentes fazem. Eles são os nossos olhos lá, são pessoas que a comunidade confia. Então, eles trazem para a gente através dessa busca ativa. Joia. E aí não tem como a gente falar, né, de vacinação no Brasil sem falar do Zé Gotinha, né? O Zé Gotinha é um símbolo da vacinação, já existe há muitos anos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, em Jundiaí, em várias estratégias o Zé Gotinha está presente e a gente vê o sorriso das pessoas, independente da idade, a hora que ele aparece. Eu queria que você falasse um pouquinho, Carol, sobre a importância, né, desse personagem, do Zé Gotinha, nessas ações. O Zé Gotinha ele foi criado em 1986 pelo cartunista Darlan Rosa, a pedido do Ministério da Saúde, para tornar as campanhas, que já tinham campanhas, né, as campanhas grandes de vacina, para tornar as campanhas menos assustadoras e mais atraentes para as crianças. Olha, né? Ele chegou. Então, ele, né, de maneira lúdica. Bem-vindo, Zé Gotinha. Ele para amenizar aquele momento, né? Tornar menos impactante para a criança, porque já existiam as campanhas, então o Zé Gotinha vem para isso, né? E desde então ele se tornou um símbolo da imunização, um símbolo do SUS. Né, ele é reconhecido em qualquer momento, a gente até, quando, né, ele está nos nossos eventos, a gente se diverte, porque às vezes algumas crianças ficam com medo, mas os adultos e idosos ficam mais animados do que muitas crianças. Né, Zé Gotinha? Querem tirar fotos. Zé Gotinha teve na festa da uva, sambou na festa da uva. Zé Gotinha vai no Maxi Shopping. Zé Gotinha é um querido. Ele é o ícone da vacinação, é o nosso popstar. E aí, às vezes, as pessoas tentam se comunicar, né? O Zé Gotinha, ele só fala com a gente através de gestos e muito carinho e incentivo à vacinação, né, Carol? Sim, ele é Gente, crianças não precisam ter medo do Zé Gotinha. Ele é amigo e ele só está ali para te ajudar a tomar vacina. É o símbolo da coragem. E os idosos também gostam muito, pedem para tirar foto. Zé Gotinha é sucesso nacional. E o Zé Gotinha, ele veio de uma trajetória da vacinação contra a poliomielite, né, Carol? Sim. Que existia a vacina de gotinha. E agora essa vacina foi feita uma transição para uma forma mais moderna e ela é apenas injetável. Mesmo assim, optou-se por manter o Zé Gotinha como
Não tem. A figura do Zé Gotinha é emblemática dentro do programa de imunização e do SUS. Então, não tem como desvincular mesmo. E, realmente, Gabi, ele veio, porque já tinha as campanhas para erradicação da poliomielite, que era a famosa gotinha, que todo mundo tomava, né, em vários momentos da vida. E, né, quando criança, então sempre tinha campanhas de poliomielite. Então, ele veio dessa necessidade e ele se firmou como o símbolo do Ministério da Saúde, do nosso SUS. Tá certo. Nós vamos finalizando então por aqui. Eu gostaria que vocês dessem um recado para quem está nos assistindo, né? Falando um pouquinho desse incentivo à vacinação e da importância da confiança mesmo nos serviços de imunização do nosso município. Lembrar as pessoas que a vacinação ela não é só um ato individual, ela é um ato coletivo. Assim, se as pessoas têm dúvidas, têm receio, porque a gente também não desvalida em nenhum momento o medo da pessoa, procure um profissional de saúde, procure a unidade de saúde mais próxima, faça uma conversa, entenda, para a gente também entender o que, né, causa esse medo, essa desconfiança, mas as vacinas são seguras, as vacinas salvam vidas. Nós somos mais jovens adultos, então a gente não viveu várias, né, epidemias que meus avós viveram. Então, às vezes a gente não acredita na doença. Então, por isso, acaba desacreditando na vacina, porque não viveu uma epidemia de sarampo. Sarampo não é só uma doença que causa pintinha, é uma doença grave, como tantas outras doenças que não circulam mais entre nós. Então, sempre me reforço, não tem que ter medo da vacina, e sim da doença. Vacinar é um ato de cuidado, né, Gabi? Cuidado com você, com a comunidade. Então, informe-se. Gente, a vacina foi feita pela ciência, então ela é segura, ela é garantida. Então, vacina é para salvar, evitar epidemias, garantir que você possa estar aqui, né? Porque quem lembra do 2020, quando a gente achou que ia poder estar aqui num lugar assim, sem máscara? Então, isso foi por conta da vacina. Então, confie na vacina, confie nos profissionais que fazem a vacina nas unidades. Quero agradecer muito a presença de vocês, né? Vocês que são duas grandes companheiras de jornada. Vocês são idealizadoras e são as pessoas que tocam várias grandes ações de imunização no município. Então, agradecer tanto pela presença quanto pela atuação de vocês no nosso SUS. E aí nós vimos como a imunização é essencial, tanto para o individual quanto para o coletivo. Quero agradecer a você que ficou nos assistindo até agora. Se você tiver qualquer dúvida, tiver sugestão ou quiser buscar mais alguma informação, pode enviar um e-mail para comunicaçãosaude@jundiaí.sp.gov.br, tudo minúsculo, tudo junto, sem cedilha e sem acento, ou no site da Prefeitura de Jundiaí. Quero fazer um agradecimento também à equipe da TV Tech, que nos recebe muito bem aqui e nos proporciona esse espaço tão adequado para a gente divulgar essas informações. Agradecer ao nosso produtor, Marcos Pagliarini, que também é o idealizador desse projeto e está sempre dando muita força aqui para a gente. A você que nos acompanhou até agora, eu desejo saúde e muita proteção, com todas as suas vacinas em dia. Até mais, espero que você esteja conosco no próximo episódio.